chamada Discipulados por Jesus. E hoje vamos falar sobre conhecendo aquele que nos foi enviado. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. E vou pedir licença para os irmãos para lermos dois versículos, ler dois textos, Lucas 1 e Lucas 2. Lucas 1, versículo 28 ao 33. Hoje no nosso Crescer nós estávamos falando sobre quem é Jesus. E essa pergunta, como aprendemos domingo passado à noite, é uma das perguntas mais importantes a serem respondidas pela igreja. E uma das perguntas mais importantes para ser respondida pelos nossos corações. Quem é Jesus? Quem é este que os apóstolos, ao verem acalmando a tempestade, perguntam: quem é esse que até as ondas e os ventos lhe obedecem? Quem é este que os endemoniados se jogam aos seus pés? Quem é este que a lepra deixa o homem quando ele ordena? Quem é este? Quem é? Então hoje eu queria falar sobre como a Bíblia fala desse Jesus. Como que ela apresenta esse Jesus nos seus primeiros momentos. O que a Bíblia está falando sobre Jesus? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Lucas capítulo 1, Jesus ainda não tinha nascido. E um anjo vem falar para Maria sobre quem era esse Jesus. E diz assim, Lucas 1, 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhes disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra lida. Ó Deus, continua falando com a gente. Continua, Deus, abrindo os nossos corações, a nossa mente, para entender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo gritado, aquilo que está sendo anunciado pelo Teu Evangelhos, pelas Tuas Sagradas Escrituras. Ó Deus, fala com a gente essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós, como igreja, temos um grande desafio. O desafio de sairmos de uma esfera da teoria e caminharmos em um desafio numa esfera da prática. Entendendo o que a Bíblia fala sobre o Cristo e vivendo a partir daquilo que as nossas mentes conseguem entender e agora conseguem viver, sentir e praticar. E é muito interessante observar que Lucas, diferente de Marcos e Mateus, que são evangelhos muito próximos, que trabalham as mesmas histórias, agora com alguns pontos de vista diferentes, ele faz questão de fazer a narrativa antes do nascimento de Jesus, demonstrando como os seus pais e como os seus tios, pais de João Batista, estavam reagindo a tudo que estava acontecendo no seu tempo. E quando o anjo chega para Maria e fala: olha, você é uma bem-aventurada, você é uma agraciada, porque você, do seu ventre, vai vir o rei, da descendência de Davi, aquele que o reino não terá fim. Isso, de alguma forma, explode no coração de Maria como o cumprimento de uma grande profecia, como já falamos domingo passado.
Mas o que nós muitas vezes não observamos é que todos os evangelhos, de alguma forma, anunciam a chegada desse rei de uma forma muito clara. Por exemplo, se você vai em Mateus, João Batista começa dizendo: arrependei-vos, começa seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele vai também afirmar isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, está sendo anunciado um reino, um novo reino. Um reino que, segundo o próprio Apocalipse 19, tem um rei que é rei dos reis e é senhor dos senhores. E o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com as nossas atitudes? O que isso tem a ver se Jesus é chamado de rei? Ele não é só chamado de rei à toa, ele é chamado de rei porque ele é colocado para nós como aquele que será o nosso rei. Aquele que reinará nesse reino que está sendo estabelecido. Esse reino que está sendo pedido pelas orações de Mateus capítulo 6. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como o seu reino reina no terceiro céu, agora ele precisa reinar aqui sobre nós. E isso talvez seja o grande desafio da nossa caminhada, do nosso discipulado com Cristo, que é enxergá-lo como um grande amigo, sim, enxergá-lo como um grande homem de Deus, um grande sacerdote, sim, o sumo sacerdote, sim, mas como o rei, o Senhor das nossas vidas. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo, quando ele diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que ele está tentando trazer para nós, quando ele vai falar que a vida que hoje ele tem, ele vive na fé no Filho de Deus. Ele já não vive sendo Senhor da sua vida, ele tem um novo Senhor sobre ele. Ele tem um novo rei sobre as suas escolhas, sobre as suas palavras, sobre as suas decisões, sobre aquilo que ele entende ser prioridade na sua vida. E qual é a grande questão para nós nesse processo? Não entender Jesus como aquele que tem o domínio sobre as minhas escolhas. Talvez seja ignorar o que o anjo está dizendo a Maria. De você, agraciada, vai sair o Rei dos Reis. De você vai sair aquele que terá um reino que não terá fim. E isso pode ser muito, muito mal interpretado, se nós colocarmos Jesus como um rei que não reina sobre tudo e todos, sobre as minhas escolhas, as minhas palavras, as minhas atitudes, a forma como eu estou procedendo no meu trabalho. Irmãos, é motivo de quase crise existencial para mim saber que hoje somos quase 40 milhões de brasileiros dentro de igrejas. Isso dá 1/5 do nosso país. E o que me choca é que o nosso país não é 20% menos violento. Ele não é 20% menos corrupto. Ele não é 20% menos... Nós não temos 20% menos divórcio do que tínhamos quando nós não éramos números tão volumosos. Por que será? Por que será que estamos crescendo em número de uma forma muito relevante, uma forma que dá orgulho de pensar, caramba, nós temos milhares e milhares de pessoas que dominicalmente vão às igrejas, aos templos, dizerem, Jesus é o nosso rei. E como isso não reflete de uma forma direta na forma como lidamos com os nossos maridos e esposas, na forma como lidamos com os nossos funcionários, na forma como lidamos com o governo, da forma como lidamos com os nossos patrões, na forma como lidamos com as corrupções que somos tentados todos os dias a fazer.
Como isso não reflete, tendo um rei que é santo, que é justo, que é fiel? Como isso não pode não gerar os resultados óbvios na nossa caminhada? Porque talvez estejamos entendendo Jesus como um rei de um reino que já não está em operação, que já não está funcionando, andando, progredindo. Um rei que reinará e não está reinando em cada um dos nossos passos, escolhas, decisões. É muito interessante ver como Jesus se apresenta como rei e lida com os seus como rei. Olha o que acontece em Atos 16. Atos 16 é um texto muito complexo. Por quê? Porque Paulo e Silas estão indo pregar o evangelho à Ásia Menor. E convenhamos, pregar o evangelho é algo bom ou ruim? Bom, né, gente? Deu uma engasgada, eu fiquei até preocupado. É bom, é um negócio muito bom. Pregar o evangelho é a nossa função. Muito bom. E eles estavam indo pregar o evangelho num lugar que não conhecia Jesus. Isso é bom ou ruim? Bom, isso. E aí o texto diz que o Espírito Santo impede eles. Nós chamaríamos do diabo, mas o texto chamou do Espírito Santo. E depois diz que o Espírito de Jesus impediu que essa igreja, que estava indo pregar o Evangelho, estabelecer este reino, foi impedida pelo próprio rei do reino, dizendo: não, voltem para Macedônia, vá para Macedônia, eles precisam de você lá. Pasmem-se, eles obedeceram o rei, eles foram para Macedônia, entram em Filipos, um terremoto acontece naquele lugar e pessoas se rendem a Jesus. Então olha como o rei lida, como rei, ele decide, ele escolhe, ele faz avançar. Uma vez conversando com meu pai sobre isso, ele falou algo muito interessante. Ele falou: quem faz o reino progredir é o rei. Não são as nossas estratégias, não são as nossas muitas ferramentas, não são as formas como nós fazemos as coisas. Quem faz o reino progredir é o rei desse reino. E aí vamos trazer agora do macro para o micro. Quem reina nas nossas vidas? Quem diz vai para lá ou vem para cá? Quem diz faça isso ou não faça isso e faça aquilo? Quem tem reinado nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas palavras? Tem reinado as minhas próprias ideologias? Tem reinado as minhas próprias ideias sobre certo e errado? Tem reinado sobre a minha vida o meu apego ao dinheiro? Quem tem reinado sobre nós? Agora eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 2. Olha a segunda característica que falam sobre Jesus. Versículo 8 a 11. Olha como que o Evangelho de Lucas apresenta esse Jesus. Eu queria que você refletisse se é de fato isso que você recebeu ou está sendo apresentado a você. Versículo 8 de Lucas capítulo 2, que diz: Jesus acabou de nascer, tá? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ele chama agora Jesus de o Salvador, que é Senhor. Vai comigo no versículo 25
de Lucas 2, que diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Hoje no nosso Crescer nós estávamos falando sobre Jesus. Eu falei que ia ser um spoilerzinho da nossa mensagem, mas é muito interessante quando a gente observa esse rei sendo apresentado agora como um salvador. E é muito interessante observar que nós temos uma tendência a imaginar Jesus como aquele que nos salva do inferno. Isso é até uma grande crítica da teologia da missão integral e da teologia da libertação, que quando a pessoa prega um evangelho simplesmente para atender um requisito que é céu e inferno. Não que eu concorde com as suas linhas teológicas, porque discordo delas, mas é uma boa crítica. Uma crítica que nós, como igreja, precisamos refazer. Será que tudo que está escrito sobre o Cristo, o Rei, o Salvador, está se limitando àquilo que Ele fez na cruz com aquele ladrão, dizendo: hoje você estará comigo no paraíso? Tudo que foi dito, tudo que foi feito, resume em levar o homem ao céu ou ao inferno? Será que é sobre isso? Ou será que isso abrange muito mais questões do nosso dia a dia? Ou será que tem muito mais a ver com Jesus ser o Salvador de uma vida sem propósito, de uma vida completamente usada e desperdiçada para ganhar dinheiro, para atender prazeres, para de alguma forma se lubridiar com um sentimento de que é superior ou melhor do que os outros? Será que Jesus não se revela para nos salvar de fato de um viver longe dele? De um viver completamente tomado pela religião e não pelo conhecimento desse Deus? Olha o que João vai dizer na sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso vos anunciamos acerca do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, nós temos usufruído dela, caminhado com ela, bebido dessas fontes que não estão quebradas, que não estão vazias. Esse Cristo, Senhor, Salvador, obviamente não veio só dizer: olha, creia em mim que você vai ter uma vida na eternidade, eterna. Obviamente não é sobre nós caminharmos vivendo como se não tivéssemos um rei, como se não tivéssemos um Senhor, e pudéssemos no final dizer: mas eu criei no Senhor. Pelo contrário, é o que Mateus 7 vai dizer. Quando homens que andaram na religião se surpreendem ao descobrir que as suas vidas foram inteiras gastas em um processo que nunca os salvou de nada, nem do inferno. Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos prodígios, nós anunciamos o teu evangelho. Apartai-vos de mim. Vocês nunca foram salvos de vocês mesmos nesse processo. Vocês que praticam a iniquidade, eu nunca vos conheci. É um processo de salvação neste caminhar, em entender e observar que a vida não é sobre nós,
de entender e caminhar que não é sobre eu ter mais, mais e mais. Não é sobre eu atender os meus próprios prazeres, as minhas próprias vontades. Não é sobre o meu político ganhar ou perder. Não é sobre a minha linha teológica ser a mais anunciada, mas a palavra de Deus ser anunciada. É alguém que veio nos salvar de nós mesmos. É o que ele está tentando trazer para um povo que tem um povo extremamente religioso, que tem uma compreensão de que eles estão salvos, porque eles são filhos de Abraão. Ele vai dizer, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas nós nunca fomos escravos, diziam eles. Nós nunca fomos escravos de ninguém. E a resposta clara e direta é: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 3. Versículo 8. Pode ser o 7 e o 8, diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha o que diz a continuação: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse é um papel de Cristo. Ele se manifesta para que aquilo que está sendo feito seja destruído e algo novo nasça a partir desse relacionamento com Jesus. Por isso que não é sobre você estar em uma igreja, inserido numa comunidade cristã. É sobre você estar inserido num relacionamento com o Cristo, que guia esse povo, que anuncia isso a esse povo, que diz para esse povo: não adianta você ficar orando na frente dos outros, para os outros verem. Você tem que ir para o seu quarto, trancar sua porta, orar ao seu Deus que vem em secreto, que Ele vai te recompensar, porque Ele vê o que está sendo feito em secreto. Percebe como que os gatilhos da humanidade, eles vão sendo quebrados pelos ensinamentos, pela verdade anunciada por essa palavra. Quantas vezes podemos nos enganar dizendo: temos o nosso Salvador, que nos salva do inferno, quando limitamos o Salvador a uma caminhada, a um processo que só vai fazer diferença lá no final das nossas vidas. E não usufruímos desse Salvador para nos salvar de coisas claras que fomos literalmente ensinados a ignorar. O seu rei, o meu rei, ele está aqui para nos salvar de um viver vazio. Gente, meu tio mandou um vídeo, minha tia, não lembro agora. Tanta gente manda vídeo, né? Mandaram um vídeo lá no grupo da família. E o grupo nesse grupo, nesse vídeo falava algo sobre como que a depressão dos adolescentes e crianças está explodindo. Como o índice de suicídio está explodindo mais de 200 vezes. Como que os jovens que tinham tudo pela frente já não veem sentido na vida. Como que ter uma família onde tudo está caminhando como deveria já não faz sentido para muitos que um dia serão pais. Quando nós olhamos para isso tudo, será que nós não entendemos que Jesus, Ele veio salvar os seus dessa vida sem sentido que é viver? Que é salvar, libertar, ser o Salvador meu e seu, quanto a um proceder que vai só te afastar dele.
Só te afastar daquilo que Ele te convida a ser e viver como ser humano, como criatura dEle. O Salvador está sendo anunciado. E quando você olha as escolhas desse Salvador para andar com Ele no seu ministério, você percebe que Ele salva cada indivíduo de uma vida sem sentido. Uns queriam pescar, outros eram amantes do dinheiro a ponto de trair o seu próprio povo, outros amavam a violência e queriam a justiça pelas próprias mãos, outros nem sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus vem e dá um sentido, salva eles de um viver vazio, de um viver que se resume a ter uma boa pesca, a ter muito dinheiro, a ter uma autoestima elevada, a ter tudo o que eles achavam ser ideal. Nós precisamos de um Salvador para os nossos dias, porque eu não tenho dúvida que os nossos dias são aqueles que Paulo alerta Timóteo. Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, como que sentindo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres que falem aquilo que elas querem ouvir, entregando-se às fábulas, se entregando àquilo que não é verídico, aquilo que não é real. Que nós, como igreja, possamos ter nessa caminhada com o Cristo, nesse discipulado com o Cristo, clareza em quem esse Cristo de fato é e o que de fato Ele veio fazer. Ele veio para ser rei. Ele veio para reinar sobre a minha vida, sobre os meus ideais, sobre as minhas filosofias de vida. Ele veio reinar sobre tudo e todos. Ele veio salvar, me salvar, te salvar, não só do fogo eterno, mas de um inferno vivido talvez por 50, 60, 70, 80 anos nessa terra, que não traz sentido nenhum. Porque sempre que queremos alguma coisa, buscamos e atingimos, agora criamos uma outra meta para ser atingida. E quando chegamos nela, percebemos que não preenche as nossas vidas. Eu preciso encerrar o nosso culto, porque eu estou ficando obediente à minha liderança da igreja, que falou que a gente tem que encerrar o culto antes de meio-dia. Então faltam que... E se bater palma, eu vou levar para o coração, porque a última vez que eu falei isso, bateram palma. Então eu vou encerrar a mensagem nos 11h45, lembrando que hoje nós temos assembleia logo após o encerramento do culto, tá? Então fiquem aqui para a gente tomar algumas decisões que são importantes. Mas eu vou encerrar essa mensagem trazendo para nós uma reflexão sobre: será que eu tenho entendido o que a Bíblia fala sobre Jesus? Porque claramente ela apresenta Ele como o Rei de tudo, como o Salvador de todos. Será que essas palavras, elas estão trazendo um sentido de vida nas minhas escolhas, nas minhas ações, nas minhas palavras, em como eu estou vivendo esta vida a partir dessa clara e evidente mensagem que está sendo passada? Ele é o Rei da minha vida, o Senhor da minha vida. Ele é o Salvador de uma vida sem sentido, vazia, pequena. Vamos refletir sobre isso. Hoje à noite nós temos culto, venham no culto da noite. Vamos refletir mais ainda sobre quem esse Jesus é. E vamos fazer uma oração agora. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Deus, cada vez mais a entendê-la.
a nos rendermos a ela, a obedecermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos convida através dela. Pai, perdoa os nossos pecados como igreja, como reino. Nos ajuda cada dia mais a entender, a obedecer, a viver, ó Deus, em obediência ao nosso Rei, ao nosso Senhor. Fala com a gente, ó Deus, cada dia mais. Nos ajuda a entender o propósito do Senhor em cada esfera das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas e nos ensina a viver para a Tua glória. É em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém.